Aceita o que você carrega. Aquilo que você carrega é tão grandioso, é tão poderoso em Deus, que não vai tocar apenas a sua vida, mas vai tocar toda a sua descendência, vai tocar gerações, vai tocar uma nação. Deus já viu você tocando pessoas através daquilo que você carrega. Deus já viu você restaurando pessoas através do seu testemunho. Deus já viu você rompendo ciclos através daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Da última vez que eu preguei, eu ministrei sobre os segredos da vida de José. E eu citei brevemente a vida de Agar. E nesses últimos dias, ali, eu ficava lendo a vida dela, ruminando ali os versículos, os capítulos que a Bíblia cita a vida de Agar. E eu tirei algumas lições que Agar me ensina, né? Agar, essa mulher que para mim me ensinou muito sobre superação. E essa noite, solta aí por favor o tema da mensagem. Tome posse do que você carrega. Nós vamos falar sobre a vida de Agar, baseado também nas promessas que Agar recebe. Eu queria que você abrisse em Gênesis 16, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Grava esse nome, caminho de Sur. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta, diga comigo, volta. Grava isso. Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Diz-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Berlai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, eu profetizo bênçãos sem medidas, que se inicie em nome de Jesus a melhor semana das nossas vidas até aqui, meu Deus. Senhor, uma semana, meu Deus, de prosperidade, de bênçãos, portas abertas. Que o Senhor também venha fechar as portas que não provém do Senhor. Pai, que nessa noite toda distração venha cair por terra na autoridade do santo nome do Senhor Jesus. E eu declaro e profetizo que essa noite será uma noite de salvação, será uma noite de cura. Vai dizendo amém, irmãos, me ajuda. Será uma noite de cura, libertação, conversão. Será uma noite onde nós iremos ainda mais profundos no Senhor. Se você crer comigo, diga amém. Glória a Deus. Gente, aqui nós vemos a vida de Agar. Mas antes de tudo, quem foi Agar? Quem era Agar? Agar era serva de Sara e Abraão. Em um certo momento, Sara e Abraão estão no Egito. E eles trazem do Egito junto com eles Agar. E Agar passa a não ser escrava de Sara. Agar não era meramente uma escrava. Agar era uma serva. Agar morava junto com eles. Agar cresceu junto com eles. E Agar, ela passa a ser chamada de escrava por Sara. Quando esta, Agar, passa a conceber um sonho, uma promessa chamada Ismael. Sonho esse que não era para Agar, era para Sara. E Sara começa a ter inveja, porque Deus promete tanto a Sara quanto a Abraão que ambos teriam um filho chamado Isaac, mas eles não creem. Sara dá risada, passa-se os anos e Sara quer dar um jeitinho brasileiro. Sara fala, Abraão, é o seguinte, a promessa não vem, vamos fazer o seguinte, se deita com Agar, talvez através dela a promessa venha. E através disso, por causa que Sara mandou, Agar se deita com Abraão e começa a gerar uma promessa, começa a gerar Ismael. Mas Agar não era uma prostituta. Durante algum tempo eu olhava para Agar com olhos ruins. Durante algum tempo eu olhava para Agar e pensava que ela era uma prostituta, que ela cobiçava Abraão, mas não. Agar
nunca cobiçou Abraão. Agar nunca quis se deitar com Abraão. Acontece que Agar começa a gerar Ismael porque ela simplesmente, meramente obedece à sua senhora e ao seu senhor. Agar não era uma prostituta, ela era uma serva obediente. Ela cresceu com Sara e Abraão. Então, aqui, Agar, ela era simplesmente uma serva fiel. Ela passa apenas a obedecer a um comando de Abraão e Sara. E através disso ela se deita com Abraão e, consequentemente, ela passa a gerar Ismael. E aqui começa a confusão. Sara que dá espaço para Agar. Sara que manda Agar conceber um filho, começa a perseguir Agar. Começa então ali as duas, uma a outra, brigarem. E aí começa a história de Agar. Agar, ela gera Ismael, né? E através disso, por causa das pressões, humilhações que ela começou a ter na casa de Sara, ela foge. E aqui é onde eu quero dar início. Agar, ela foge. Agar não é liberta aqui. Agar foge, ela quebra todas as regras. E aqui Agar, ao fugir, ela passa a fugir para o caminho de Sur. Sur significa fronteira. Sur significa muro. Porque todas as vezes que você tentar fugir daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai dar de cara no muro. Todas as vezes que você tentar fugir da promessa que Deus te entregou, você vai viver paralisado. Aqui Agar não é liberta, Agar foge. E por ela ter fugido, ela vai dar de cara no muro. E é aí onde ela tem a primeira experiência com Deus. Deus em nenhum momento passa a mão na cabeça de Agar. Em primeiro lugar, aqui nesse texto que nós lemos, Deus fala para Agar: Agar, eu vi tua aflição. Deus é aquele Deus que vê. Depois que Agar termina de ter uma experiência com Deus, a Bíblia fala que Agar chama a Deus, dá o nome do Deus que me vê. Essa é a experiência que Agar tem com o Senhor Deus. E aqui Deus fala: Agar, eu vi tua aflição. Só que Deus fala: eu também estou vendo o seu comportamento. Está todo errado. Volta e faz as coisas corretas. Não adianta você querer ter as suas promessas, as promessas que eu tenho para a sua vida, com você fazendo as coisas do seu próprio querer, da sua própria forma. Então fala: Agar, eu não somente estou vendo sua aflição, mas eu estou vendo seu comportamento. Volta. E por final, Deus entrega promessas. Aquilo que você está gerando não é apenas um filho, é uma promessa. É uma nação. Deus fala: esse Ismael será pai de nações. Ele é uma nação, não é um filho. Todas as vezes que alguém vem e se converte aqui ao Senhor Jesus, os nossos olhos veem apenas uma pessoa, mas Deus já viu toda a descendência dela e dele sendo tocada pela decisão que eles estão tomando aqui. Nós vemos uma pessoa, mas Deus já viu toda a sua descendência sendo tocada, liberta, curada e transformada através da sua decisão de ter o Senhor Jesus governando a sua vida. Amém? Então nós olhamos e vemos uma pessoa. Deus olha e já viu toda a sua descendência sendo transformada através de uma quebra de ciclos que você está tendo. Porque ao receber o Senhor Jesus, nós não só estamos dizendo sim para Ele, nós estamos também quebrando ciclos geracionais, ciclos de maldições. Nós vamos não mais repetir histórias, mas nós seremos protagonistas da nossa própria história. Nós vamos não mais repetir histórias, mas nós faremos uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus não somente vê você, Vitória. Deus já viu a Alicia, os filhos de Alicia, seus netos, bisnetos, tataranetos sendo tocados através da decisão que Vitória veio aqui e tomou. A partir do momento que ela falou: sim, Senhor, ela está quebrando o ciclo geracional, não somente na vida dela, mas na vida de toda a descendência dela. Amém? É assim que Deus vê. E nós precisamos aprender a nos ver como Deus vê. Então, 3 coisas. Deus fala para Agar: Agar, eu sou o Deus que veio em sua aflição, mas não somente sua aflição. Eu sou o Deus que vê o seu comportamento e sou o Deus que vê já o seu futuro, vê suas promessas. O que é que Deus está falando? Agar, eu vi sua aflição, mas se você quer transformar a sua tristeza em alegria, se você quiser transformar a sua dor em promessa, há algo no meio. Eu não somente vi a sua aflição, o seu passado, como também vi o seu futuro. Mas aqui entre eles dois tem algo, tem o seu comportamento.
Tem gente que quer viver as promessas de Deus sem consertar a sua vida. Não tem como. Deus fala, eu já vi a sua aflição, vi o seu futuro, mas eu também estou vendo o seu mau comportamento. Volta, se humilha e faz as coisas do jeito certo. Porque ao fugir, Agar estava quebrando todas as regras da época. Ela não poderia fugir, porque ela foi comprada, ela era uma serva. Então ela que foge de tudo. Então Deus fala, volta e humilha-se. E Deus fala assim, Agar, isso não é somente um filho, isso é uma nação. Deixa eu falar algo para vocês. Aceita o que você carrega. Aquilo que você carrega é tão grandioso, é tão poderoso em Deus, que não vai tocar apenas a sua vida, mas vai tocar toda a sua descendência, vai tocar gerações, vai tocar uma nação. Deus já viu você tocando pessoas através daquilo que você carrega. Deus já viu você restaurando pessoas através do seu testemunho. Deus já viu você rompendo ciclos através daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Então começa a aceitar aquilo que você carrega. Começa a aceitar as suas promessas. E começa a fazer. Começa a obedecer ao Senhor. Então o comando que Deus dá para Agar é volta. Volta e faz as coisas direito. E aqui ela volta e se humilha. Já pensou se Agar começa a dar murro em ponta de faca? Eu vou lá, nada. Para quê? Para eu passar humilhação? Gente, Agar estava aqui em um ambiente propício aos nossos olhos de um vai. Deus fala, eu vi tua aflição. Eu vi seu futuro. Aquilo que você carrega não é somente Ismael, mas é uma nação. Eu não vejo só um menino, eu vejo uma nação. Aqui ela estava num ambiente propício de um vai. Vai, minha filha, continua. Vai, minha filha, rompe. Não. Mas Deus falou, psiu, volta. E ouvir um volta de Deus não é nada fácil. Elias, quando estava na caverna, ele não ouviu um vai de Deus. Quando Elias estava na caverna, ele não viu Deus passando a mãozinha na cabeça dele. O que Deus fala para Elias é, Elias, volta. Quando Pedro tem o primeiro encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, ele tinha acabado de passar a noite toda pescando, estava cansado, não pescou nada, estava cansado, triste, angustiado. E aí quando ele está guardando as redes, chega Jesus e fala assim, Pedro, volta, lança as redes de novo. Então, a gente vem para a igreja, recebe as promessas de Deus, recebe os propósitos que Deus tem para mim, para a sua vida, e a gente quer ouvir um vai, meu filho, agora você vai, continua vivendo a vida que você quer. Não, mas na maioria das vezes, Deus vai falar volta para o lugar secreto. Volta a estar no centro da minha vontade. Volta a me obedecer. Volta a ler a palavra de novo. Volta a ser regido. Volta a ser controlado pelo meu querer. Volta, se humilha também para quem você deve se humilhar. Pede perdão pelos seus erros. Pede perdão para quem você feriu. E também se perdoe. Volta para o centro da minha vontade. Volta a ter relacionamento comigo. Porque até você não voltar, você não verá as promessas que eu tenho na sua vida se concretizar. Amém? Então Agar estava aqui no ambiente que ela, imagina aí, Deus fala, eu vi sua aflição, faltava Deus falar só uma coisinha, minha filha, continua que eu estou com você nessa. Mas não, Deus faz Agar voltar e se humilhar. O que Deus está falando é, Agar, você precisa consertar a sua vida, você vai ser liberta, mas do jeito correto, de acordo com umas regras. O segredo para você viver as promessas de Deus é um só. O segredo para que eu e você venhamos a viver cada promessa, cada propósito que Deus tem para as nossas vidas se chama uma coisa: obediência. Acabou. Nosso problema é que nós queremos viver as promessas de Deus fazendo as coisas do nosso próprio jeito, como aconteceu com Sara. Sara e Abraão, queridos, recebe a promessa, recebe um propósito, recebe um chamado. Mas eles querem que a promessa venha a se concretizar fazendo o próprio querer deles. E não tem como.
Tem que fazer como Maria. Quando Maria recebe algo impossível, o que Maria fala para o anjo é: que se cumpra em mim, não o meu querer, que se cumpra em mim o teu querer. Faça. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que enquanto eu caminho, o Senhor vai me mostrando. Enquanto eu caminho, o Senhor vai dando luz para os meus caminhos. Não é do seu jeito, não é da sua forma. Não existe a gente vir aqui para o Evangelho e vivemos a nossa vida da nossa própria forma. Querer que Deus nos aceite na igreja e no São João do Vale. Não tem como. Querer que Deus nos aceite aqui na igreja e amanhã sentando em mesas de escarnecedores. Sentando em mesas de imorais. Não tem como. O passo, o processo para que a gente venha viver as promessas que Deus tem para mim e para você se chama obediência. E infelizmente nós estamos vivendo em uma era de evangélicos que isso quase não é falado. Esse nome parece que os evangélicos têm alergia a esse nome. Obediência. A gente que agora se chama legalismo. Você obedecer é legalista. E é. Então joga fora a tua Bíblia, irmão. Porque a Bíblia mais fala no Novo Testamento é sobre obediência. Depois da graça. Nova aliança. Natália, você está me fazendo entender que eu preciso merecer a salvação pelas obras? Não. As suas obras, a sua obediência não vai te fazer merecer a salvação. As suas obras, a sua obediência é para aquele que merece tudo de mim e de você. Eu não obedeço para ser salva. Eu obedeço porque eu fui salva. A minha obediência testifica a quem eu pertenço. A minha obediência testifica de quem eu sou filha. A minha obediência, na verdade, é fruto da graça de Deus. Porque a graça não nos dá permissão para pecar. A graça não nos dá liberdade para pecar. A graça é o poder capacitador de Deus para que a gente venha a viver vencendo o pecado. Mas parece que o nome obediência no meu evangélico hoje causou alergia. Ninguém quer falar mais sobre isso. E o caminho para o céu se chama obediência, tá? Não é bondade. Porque o inferno está cheio de gente bondosa. Mas que nunca entendeu o sentido da santidade. Porque o que te leva para o céu é a santidade. E o que é ser santo? Ser santo não é você ser perfeito. Ser santo é você buscar a santificação, é você dia após dia buscar aquele que é perfeito e se aperfeiçoar naquele que é perfeito. Isso é santidade. Não é perfeição. Que nós vamos errar. Então o caminho para você receber as suas promessas se chama obediência. E muitas vezes o querer de Jesus não é o nosso querer. Quem imagina Agar, minha gente, humilhação. Ela estava no deserto, já estava ali humilhada. E Deus fala, pode voltar e se humilhar. Você não saiu corretamente? Sabe qual é o nosso problema? Tem muitas. O que significa alfa e ômega? Alfa significa início, ômega significa fim. A Bíblia fala que Deus, ele é o alfa e o ômega. Porém, o nosso problema é que tem muita gente querendo que Deus seja o ômega, onde você nunca chamou ele para ser o alfa. Nosso problema é que a gente quer que Deus conserte as coisas que nós começamos sem perguntar, sem consultar ao Espírito Santo de Deus. Deus está falando, problema seu. Você nunca me consultou, você nunca me buscou, você nunca pediu minha opinião. Você nunca foi regido pela minha palavra. Você nunca esteve no centro da minha vontade. Então não queira que eu seja o ômega, onde você nunca me chamou para ser o alfa. O problema é seu, não meu. O que Deus fala para Agar? Agar, volta, responsabilidade sua. Quer viver as promessas? Pode voltar. Eu não comecei isso, não vou terminar. Vai atrás dos seus B.O.s. Você não me consultou para sair de lá? Simplesmente saiu com rebeldia e Deus não assina embaixo em nomes de rebeldes. Por mais que você esteja vivendo uma aflição, não se rebele. Por mais que você esteja vivendo uma pressão, não se rebele. Permanece firme. Senão você vai continuar vivendo e ouvindo um volta da parte de Deus. Então, aqui Deus está falando, Agar, eu tenho promessas para a sua vida. Eu vi a sua aflição, mas você precisa fazer a sua parte. Volta.
As promessas de Deus não são incondicionais, irmãos. As promessas de Deus são totalmente condicionais. Lá em Deuteronômio 29, fala, se me ouvires. A Bíblia é clara. Deus fala para aquela geração, se me ouvires e me obedeceres, vai ter bênçãos. Em várias passagens da Bíblia fala isso. Se você me ouvir, se você me obedecer, Deuteronômio 29, Deuteronômio 30, se você me obedecer, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não é você que vai alcançar. Não é? A Bíblia fala que se vocês me obedecerem, as bênçãos do Senhor te perseguirão. Você não vai precisar perseguir a bênção, são as bênçãos que vão te perseguir, são as bênçãos que vão atrás de você. Quando você entender o poder da obediência, você vai parar de ir atrás só de bênção, promessa, porque são elas que vão perseguir vocês. Aonde quer que vocês pisem a planta dos pés de vocês, se vocês forem obedientes, filhos obedientes, as bênçãos, a prosperidade, as promessas vão atrás de cada um de vocês. A Bíblia fala que são as bênçãos que vão nos perseguir, as bênçãos que vão perseguir os filhos de Deus. Então aqui, gente, é simples, obediência. Nós precisamos voltar ao real evangelho cristocêntrico, que a gente valoriza a obediência à palavra de Deus. Conserta a tua vida. Termina teus BOs. Chama Deus para ser alfa nas suas decisões. Consulta Ele, entrega a Ele. Gente, nos meus momentos de orações, Deus é meu melhor amigo. Eu conto meu dia a Ele, eu conto minhas coisas. Eu falo, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, se não for da Tua vontade, fecha as portas. Senhor, se não for da Tua vontade, me dá discernimento para que eu também venha fechar a porta. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda. Simples. Consulta o Espírito Santo. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o resto Ele fará. Bíblia. Então nós precisamos voltar para o centro da vontade de Deus. Volta. O primeiro chamado na Bíblia foi para Adão. Adão, onde estás? Onde estás? Por que tu fugiu da minha presença? Deus falou, volta. Então nós precisamos aprender isso. E quem desobedece, eu até anotei aqui, uma vez eu falei sobre Jonas. Quem desobedece, irmãos, dá de cara no muro como foi com Agar. Porque quem desobedece só desce na vida. Jonas recebe um chamado, uma missão, uma promessa da parte de Deus. Ele fala, eu não vou fugir, ó, igual Agar. Pegar aqui, meio do navio, vou fugir. Jonas entrou no navio, foi para o porão do navio, do porão do navio, foi para o fundo do mar, do fundo do mar, para a barriga do grande peixe. Porque quem desobedece, só desce. Não pague para ver o que acontece com desobedientes. Volta antes. Começa a ser regido pelas leis do Senhor, por aquilo que está escrito, pela palavra de Deus. Amém? Então Deus está de olho no nosso comportamento. Deus não somente vê nossas aflições. Deus não está aqui só para passar a mão na nossa cabeça. Mas também Deus está de olho nos nossos comportamentos. Então Deus, Ele precisa que a gente venha a gente venha a se humilhar. A Bíblia fala, tem muita gente que fala assim, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Rapaz, se fosse verdade de hoje, eu estaria no céu. De tanta exaltação. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala, aquele que se humilha será exaltado. Por isso que Deus falou, Agar volta e se humilha. Por quê? O caminho, a resposta que Agar precisava não estava em uma discussão, estava numa humilhação. E tem muito crente que fala assim, eu sou crente, mas eu não engulo sapo. E pois tu deveria ter um brejo em casa. Para tu aprender. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. E então não abra a boca não para dizer que é crente. Pelo amor de Deus, você faz um favor ao Senhor. Senão, porque se tu é incapaz de levar desaforo para casa, imagine viver regido pela palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que se parecer com Cristo e não com o nosso ofensor. Nosso problema é que a gente quer rebater o mal com o mal. A gente quer reagir de acordo com aquilo que reagiram com a gente. Mas a Bíblia nos chama a reagirmos, a eu e você reagirmos de acordo com o que Cristo é.
E não de acordo com aquilo que fizeram com você. Então, em nome de Jesus, leve desaforo para casa, durma com ele, em paz. Ó, se humilha, leva para Jesus, leva para Deus, melhor coisa que tu faz. Não bate boca não, fica, ó. Quanto vale a sua liberdade? Não vale uma humilhação? Quanto vale a sua promessa? Não vale uma humilhação? Não vale levar um desaforo para casa, irmão? Irmã? Não vale a obediência? Nós precisamos voltar para o centro da vontade de Deus. O próprio Deus volta e se humilha. Então, antes, presta atenção, antes de Deus nos expor, Deus vai nos esconder. Por quê? Todo crescimento saudável começa de dentro para fora. Quando você pega uma pequena semente, aos seus olhos, aquela semente é pequena. Você pega aquela pequena semente e você precisa esconder ela debaixo da terra. Só que dentro daquela pequena semente existe um grande potencial dela se tornar uma grande árvore e dar frutos e sombras para inúmeras pessoas. Aquela árvore, aquela sementinha pequenininha tem um potencial de crescer, crescer, crescer e dar frutos, alimentar inúmeras pessoas e dar sombra para inúmeras pessoas. Essa semente somos eu e você. Aos olhos de muitos você pode parecer pequeno, aliás, até mesmo aos seus próprios olhos. Mas tudo bem, porque nunca foi sobre mim, sobre você. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre o que está dentro da semente. Sempre foi sobre a potência que está dentro da semente, que é o Senhor Jesus. Então Agar naquele momento se achava inferior, pequena, esquecida, rejeitada. Ela foge por causa disso. A sua identidade estava totalmente jogada ao chão. Deus falou: Agar, eu tenho promessas para você. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu sei que você está sofrendo pressão, aflição, estou vendo. Mas eu também tenho promessas para você. Volta. Faz as coisas do jeito certo. Gente, presta atenção. Se estão tentando lhe paralisar com perseguição, com traição, com palavras negativas, responda com foco no seu propósito. Responda a essas pessoas focando naquilo que Deus colocou nas suas mãos. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, tentou distrair Davi, tirar os olhos de Davi da batalha, humilhando Davi na frente dos soldados. Mas sabe como é que Davi responde à intimidação, à voz do medo, à voz da intimidação? Simples, Davi responde apenas focando naquilo que Deus chamou ele para fazer. Davi apenas vira as costas e volta a focar naquilo que Deus chamou ele para fazer. Davi não foge como Agar fugiu. Davi não foge, Davi não fica com medo, Davi não cede à pressão. Davi apenas cede a uma voz. Não é a voz da intimidação. Davi cede a apenas uma voz. A voz de Deus. A voz que o chamou. Simples assim. Neemias, gente. Mandaram recadinho para Neemias. Os inimigos mandaram recado para intimidar Neemias. Sabe como é que Neemias responde? Vou descer daqui não. Manda falar para eles que eu estou focado em uma grande obra e eu não perco o meu tempo. Simples assim. Não fugiu, não desceu, não foi bater boca, não vou levar desaforo para casa. Não foge, não desce, ele apenas responde com um silêncio e focando naquilo que Deus chamou ele para fazer. Simples assim. Então para de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Para de ceder às vozes da intimidação, às vozes da pressão. Começa a focar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não foge, foca. Não foge, clama a Deus. Não foge, continua focado naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Deus vai atrás de você até o último minuto. Como ele foi atrás de Agar. Agar, volta. Volta porque eu tenho planos para você ainda. E ó, gente, aqui eu quero falar o poder da aliança. Deus não tinha, Agar não estava nos planos de Deus para ter uma grande nação, para gerar uma grande nação. Não, naquela época não. Na velha aliança. Porque Agar era egípcia, não era hebreia, era estranha. Era de um povo estranho. Então Agar não estava incluída nos planos de Deus em relação à vida de Abraão e Sara. Mas porque Sara e Abraão fazem uma aliança com Agar,
Agar se deita com Abraão. E agora Agar, ela tem um descendente de Abraão. E Deus falou assim para Abraão, abre por favor, em Gênesis 21, do capítulo 9 ao capítulo 20. Do versículo 9 ao versículo 20. Aqui Agar já voltou, tá? No Gênesis 16. Deus manda ela voltar. Ela não bate boca, ela apenas volta e se humilha. Passa-se os anos. E nós vamos parar aqui em Gênesis 21, do versículo 9 ao versículo 20. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, e disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Gente, tem pessoas que carregam algo tão poderoso, que até quem está do seu lado vai ser abençoado por aquilo que você carrega em Deus. Deus está falando assim, aquilo que eu coloquei dentro de você é tão poderoso, que até quem caminha com você vai ser abençoado por aquilo que você carrega. Toda a sua descendência vai ser abençoada porque são descendentes de ti. Toda a sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, vai levantando a mão, irmão, vai recebendo. Toda a sua descendência será abençoada por causa daquilo que você carrega hoje. O seu futuro é grande por causa daquilo que você carrega agora. Então não desista. Não desista. Deus falou, por Ismael também. Eu tenho também planos para Ismael. Por quê? Porque ele tem uma aliança com você. Aquilo que você carrega é tão grande que as pessoas que se aliançarem a você, as bênçãos que estão sobre ti, vão respingar sobre a vida delas. Você recebe isso? Amém? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Deu-lhe o menino e a despediu. Aqui Agar agora não foge mais. Não é sobre uma fuga mais, é sobre uma libertação. Aqui Abraão liberta Agar. Tem gente que faz um favor quando sai da sua vida. Tem gente que não sabe a bênção que está fazendo só porque saiu da sua vida. Então aceita como cuidado de Deus. Se você está como Agar, no centro da vontade de Deus, obedecendo ao comando de Deus, fique em paz. Deus não saiu do controle de nada. Tem gente que sai da nossa vida que nos faz um favor. Abraão falou assim, sai, tchau, não quero mais você aqui. Só que mal sabia Abraão que ali ele estava empurrando Agar para o propósito dela, empurrando Agar para a promessa dela. Então aqui, ele despediu Agar. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, diga Berseba. Berseba significa recomeço. Porque Deus é esse Deus, o Deus do recomeço, o Deus que tudo vê, o Deus justo, o Deus que viu sua aflição, viu seu comportamento e também viu seu futuro. Ele é o Deus do recomeço. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco. Diga, de um tiro de arco. Porque dizia assim, Senhor, não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Diga, flecheiro. Isaac se tornou um flecheiro. Ismael. Aqui Agar está mais uma vez achando que Deus esqueceu dela. Ela no capítulo 16 nós vemos que Agar teve uma experiência com Deus e falou assim, chamou o Deus que me vê. O Deus que viu minha aflição, o Deus que me vê. Mas agora parece que Agar fala assim, parece que o Deus que me vê não está vendo mais nada. Ela esquece das promessas, ela esquece da experiência que ela teve
passado com Deus, ela simplesmente pega Ismael, e aqui Ismael está simbolizando sua promessa, seu sonho, seu ministério, seu dom e seu talento. Aqui ela bota Israel debaixo de um arbusto e a Bíblia fala que ela se afasta a uma distância de um tiro de arco. Gente, era longe. Porque para uma mãe não querer ouvir o choro de um bebê, ela foi para muito longe. E aqui Deus fala assim, Agar, o que está acontecendo? O que você tem? Levante-se. A responsabilidade de se levantar, de sair de um lugar de vitimismo, é sua. Mais uma vez eu volto a falar, Deus não faz aquilo que é a nossa parte. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. O volta de Deus para Agar foi, bora se responsabilize com seus BOs, volte. E aqui mais uma vez, agora se responsabilize, se levante do seu lugar de aflição, se levante do lugar de vitimismo, a função é sua. Levante-se e Deus começa a lembrar de novo as promessas que Ele tinha para ela. Porque eu farei desse menino um grande povo. Não é só sobre o menino, é sobre uma nação. Eu não vejo só o menino, eu vejo toda uma nação sendo tocada através daquilo que você carrega. E Ele começa a profetizar e ela se levanta. Ela aqui se levanta. É como se Deus falasse assim, Agar, você está tão centrada naquilo que te aconteceu, que você perdeu a percepção do futuro que eu já te dei. Agar, você está tão centrada naquilo que você perdeu, que você esqueceu daquilo que está nas suas mãos. Você está tão centrada no que você perdeu, que você não consegue enxergar aquilo que eu já te dei. A promessa que está nas suas mãos. Se levante, eu tenho ainda planos para a sua vida. E aqui a Bíblia fala que ela deixa o menino num arbusto e vai para longe. Debaixo do arbusto vai para longe. Para não ouvir a distância de um tiro de arco. Mas não era à toa que Ismael é chamado de Ismael. Ismael significa Deus ouviu. É como se Deus falasse, Agar, não importa o quanto você não queira ouvir aquilo que você acha que já morreu. Eu ainda continuo ouvindo o grito das promessas que eu tenho para você. Eu ainda continuo ouvindo o grito do ministério que eu tenho para você. Eu ainda continuo ouvindo cada propósito, sonhos e planos que eu tenho para você. Não adianta, eu vou lutar até o fim. Se levante. Não adianta. Você pode ter desistido, mas Deus ainda continua ouvindo o grito dos seus sonhos. E até a sua morte, Deus vai tentar te lembrar, como Ele fez com Agar. Ele é o Deus que vê e Ele é o Deus que ouve. E aqui Ele fala, Agar, se levante. Eu tenho promessas ainda. E a Bíblia fala que, antes disso, Agar, ela se distancia, uma distância de um tiro de arco. Para não ver o menino chorar. Gente, a Bíblia fala que esse menino, Ismael, ele cresce e ele se torna, quem lembra? Flecheiro. Aquilo que a Bíblia usa para medir, aquilo que foi usado para medir a morte de Ismael, se torna na sua maior autoridade. Aquilo que foi para matar Ismael se torna aquilo que fortaleceu Ismael. Aquilo que foi usado, aquilo que Satanás tentou usar para te matar, vai se transformar em autoridade na sua vida. Aquilo que Satanás achava que ia te matar, vai se tornar na sua maior autoridade. Ismael tem uma especialidade exatamente na área que foi medida para matar Ismael. Aquilo que Satanás, a medida que Satanás usou para tentar parar a família dos meus pais, hoje se transformou em autoridade. E famílias, através da restituição dos meus pais, famílias são restauradas, libertas, curadas. Filhos voltam para os seus pais, pais e mães voltam a ser restaurados. Divórcios são anulados. E nós hoje estamos aqui como autoridade familiar para dizer para você, aquilo que era para nos matar, nos fortaleceu. Aquilo que era para nos matar, nos trouxe autoridade, se tornou a nossa maior espécie. Então, não desista. Porque Deus não desiste. Não desiste. Satanás sabe daquilo que você carrega. Ele sabe. Por isso que ele tenta tanto matar aquilo que você carrega. Ismael se torna um especialista exatamente na área que foi medida para matar. Eu profetizo que aquilo que veio para te matar vai fortalecer a sua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Eu não sei como está a sua vida, seus sonhos, seus planos, suas promessas. Mas de uma coisa eu sei.
Deus está ouvindo o grito delas essa noite. E Deus, o grito do Senhor é: levante-se. O grito de Deus para a sua vida é: levante-se. Seja protagonista da sua própria história. Para de olhar para o que te aconteceu. Tem poço na sua frente. A resposta que você precisa está na sua frente. O diabo já tentou lhe matar tantas vezes. E olha onde você está. Está aqui hoje com vida, para receber palavra profética sobre a sua vida. Não é à toa que vocês estão aqui hoje. Deus está falando, volta, volta, volta e se levanta. Se levanta e volta. Volta para o centro da minha vontade. Irmão, sabe onde é que estão as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus não estão em lugares favoráveis. As bênçãos de Deus estão no centro da vontade de Deus. Então eu não sei o que aconteceu com você. Eu estou aqui para lhe dizer que eu sou fruto. Eu sou fruto. Natália Carvalho, eu sou fruto de uma mulher que se levantou da sua aflição, que é minha mãe. Eu sou fruto de uma mulher que não desistiu. E hoje ela vê os 3 filhos dela hoje servindo ao Senhor. Tem um casamento maravilhoso, porque ela não desistiu. Ela tinha tudo para desistir como Agar. Tudo. Mas Deus falou assim: eu ainda tenho planos para você, Sandra, para os seus filhos e para o seu marido. Talvez esse menino Ismael simbolize hoje na sua vida seus sonhos, suas promessas, seu plano de futuro. Seu filho hoje que está fora da igreja, nas drogas, afundado, não tem um plano de vida. Talvez hoje esse Ismael, seu marido, a sua esposa, a sua família, não sei. Talvez esse Ismael seja você mesmo. Você já chegou num lugar onde você já desistiu de você mesmo. Mas Deus está falando: eu sou o Deus que te vê, e sou o Deus que escuta a sua promessa, gritando. Eu sei do que te aguarda. Se você passar a aceitar, tomar posse daquilo que eu coloquei nas suas mãos. Se você for atrás de Ismael, pegar ele nos braços e falar assim: mãe, ainda tenho promessas. Através da vida desse menino, através da vida dele, nações serão tocadas. Através da vida dele, o Senhor ainda vai cumprir algo na minha vida. Através da vida dele eu não serei mais serva, mas serei uma mãe de nações. Através da vida dele eu não serei mais escrava, mas serei uma mãe de nações. Então, em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Não desista daquilo que Deus lhe deu. Vai atrás de Ismael, tira ele debaixo dos arbustos, pega no seu braço. Pega a sua promessa no seu braço. Pega a sua família agora no seu braço. Coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que me ouve. Ouve a minha aflição, vê a minha aflição, vê a minha circunstância, vê a minha dificuldade. Senhor, salva-me. O que eu preciso fazer, Senhor, para que eu volte a ver e viver cada plano que o Senhor tem para a minha vida.